Vamos agora para a segunda parcela do 13º. Como que nós vamos fazer dentro do Excel? Se você ainda não viu como fazer os outros cálculos, vou deixar para vocês os links aqui na descrição. E se você quiser essa planilha prontinha, inclusive com a parte do recibo, você pode adquirir no meu site. Vou deixar o link na descrição aqui para vocês também, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar aqui o valor do salário para ficar mais fácil, porque assim os cálculos vão aparecendo para a gente à medida que nós vamos construindo. Então, 4.500. E eu vou para a próxima parte. Aqui eu quero a média dos adicionais que foram feitas durante o ano. Neste caso aqui, ele vai até novembro, já que a segunda parcela vai sair até o dia 20 de dezembro, certo? Então, nós vamos colocar o sinal de igual e nós vamos lá buscar o valor, que no caso aqui é a média para cálculo da segunda parcela ou da parcela única, tá? Que essa parte aí também serve para parcela única. Vou clicar aqui em cima e vou dar Enter. Não volta lá, tá, gente? Dá Enter aqui mesmo. Vai mostrar ali para vocês o valor de R$ 122,78. O próximo agora, nós vamos fazer o cálculo de qual vai ser o total da remuneração a ser considerada. Então, vai ser igual o valor do salário mais os adicionais que foram aplicados. Dando Enter, vai dar ali o valor pra gente. Agora, nós vamos ver a questão do proporcional. Para saber se vai ser proporcional ou não, nós vamos ter que fazer a verificação lá na quantidade de avos de direito. Então, nós vamos colocar igual a se, nós vamos testar se nos avos de direito, vamos voltar lá atrás, no caso está aqui, se ele é igual a 12. Se for igual a 12, a gente simplesmente vai devolver um hífen, porque se é igual a 12, vai considerar o ano inteiro. Agora, se não for, o que a gente vai ter que fazer? Pegar aquele valor, dividir por 12 e multiplicar pelos avos de direito. Então, vamos lá. Ponto e vírgula. Estou colocando aqui em cima mesmo, na barra de fórmula. Vou voltar lá onde eu estava. E aí, nós vamos fazer o valor da remuneração dividido por 12, multiplicado pelos avos de direito daquele colaborador. Vamos voltar lá atrás e vamos clicar novamente em cima dos avos de direito. Então, vai ser isso daqui. Vou dar Enter. Ele vai devolver para mim ali qual é o valor, considerando o proporcional. Vou colocar aqui o colaborador 1, para vocês poderem ver a diferença. Aqui, sendo o colaborador 1, que é aquele que a gente definiu que entrou no ano passado, aqui vai ter que mostrar como hífen e não apresentar valor nenhum. Então, vamos testar. Vou clicar aqui na matrícula, vou jogar para 1, vou voltar lá. Está mostrando para mim o hífen, então está funcionando corretamente. Testem a função de vocês para ver se está ok. Se já não tiver, já conserta aqui de uma vez, não deixa acumular. Vou voltar lá de novo para colocar como número 2 e a gente vai testando quando a gente for precisando. O valor a receber vai ser se aqui for igual a hífen, vai pegar esse valor total da remuneração menos o que já foi recebido na primeira parcela, que no caso aqui o valor a receber. Caso contrário, vai pegar o valor do proporcional e vai fazer menos o valor que já foi recebido lá da primeira parcela. Então, vai dar o total ali de R$ 2.119,36. Próximo agora, qual vai ser o INSS que vai ser aplicado sobre o valor? Lembrem o seguinte, o INSS só é descontado na segunda parcela, mas considerando o montante recebido, ok? Então, aqui eu vou fazer o INSS não sobre esse valor aqui, mas sim sobre o total que está sendo considerado. Ou vai ser sobre a remuneração aqui, se não for proporcional, ou vai ser sobre essa daqui sendo proporcional. Então, vamos lá. Eu vou ter que fazer a comparação para os dois e fazer cálculo para os dois. Só que aqui a gente ainda tem uma observação. Eu tenho o teto do INSS. Se atingir o teto, eu preciso fazer ali o limite no teto. Então, essa conta vai ficar um pouquinho grande. Então, vamos fazendo com calma, vamos fazendo por parte. Qualquer dúvida que tiver, pausa, retorna e tenta fazer novamente, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, para ficar mais simples, mais fácil, nós já vamos fazer considerando que eu só quero encontrar o valor sobre essa remuneração aqui. Depois a gente vai aumentando essa fórmula. Vamos por partes, então. Eu preciso saber qual vai ser o valor pago de INSS considerando esse valor total da minha remuneração, sem fazer a parte dos avos de direito. Vamos lá. Igual a PROC-V. Meu valor procurado, eu quero procurar esse valor dentro da minha planilha de alíquotas do INSS. Então, vou colocar ponto e vírgula. Minha matriz vai ser a minha planilha de alíquotas. Vou lá em alíquotas.
Vou selecionar a parte do INSS. Observem que eu estou fazendo do valor inicial, daqui até o final. Não peguem a parte da coluna onde tem discriminado as alíquotas. Tem que ser da parte dos números. Vamos continuar aqui em cima na nossa barra de fórmulas. Ponto e vírgula. Número do índice da minha coluna. O que eu preciso fazer aqui? Descobrir primeiro qual é o percentual que vai ser aplicado sobre o valor do INSS. No caso, ele está na minha coluna 3. Por que 3? Considerando a seleção que eu fiz, ela é a coluna 3. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar aqui número 3, ponto e vírgula, e eu vou colocar aqui que a correspondência é aproximada, porque o meu valor do salário, eu não vou encontrar exatamente aquele valor aqui dentro. Pode até coincidir de ser, mas ele vai estar dentro dessa faixa que eu tenho aqui, ou da alíquota 1 até a 2, da 2 até a 3, ou da 3 até a 4, e aí tem a parte do limite, tá? Então, eu não vou ter exatamente o mesmo valor, por isso não vai ser exata. Vou fechar o parênteses aqui e vou dar Enter, para vocês verem como que vai ficar o resultado. Vai mostrar ali 0,14, ou seja, os 14% que estão aqui embaixo. Vamos voltar para lá. Com esse valor, eu preciso multiplicar a minha remuneração. Então, vou fazer vezes a minha remuneração. Posso fazer invertido? Primeiro a remuneração e depois a multiplicação pelo percentual? Posso, não tem problema nenhum. Só que aqui agora, o que eu preciso fazer também? Abater a parcela a deduzir. Gente, muitas pessoas me perguntam sobre essa parcela a deduzir. Eu fiz um vídeo, vou deixar o card para vocês aqui, também vou deixar na descrição, um vídeo onde eu ensino como fazer a parcela a deduzir, tá? Muita gente me pergunta aí de onde que eu tirei isso, porque não tem oficialmente. Realmente, oficialmente não tem, mas matematicamente tem os cálculos que são feitos e consegue-se chegar a este valor. Então, eu ensino a fazer isso aqui no canal, dá uma olhadinha na descrição ou clica no card. Esse pedaço agora, então, eu vou fazer a parcela a deduzir. Para não ter que repetir tudo, vamos pegar aqui o PROC-V, copia ele todinho e cola aqui na frente. Observe que eu coloquei o sinal de menos, vou colar aqui na frente e eu vou trocar de 3 para 4. Por quê? Vou dar Enter aqui. Na parte das alíquotas, 4 é a minha coluna da parcela a deduzir. Lembra que quando nós fizemos, foi primeira, segunda e terceira, mostrou o percentual. Agora a quarta vai ser a parcela a deduzir, tá bom? Então vamos lá, voltando para o 13º, fez ali para mim qual vai ser o valor pago se este valor aqui estiver dentro do teto do INSS e o colaborador tiver aí 12 meses de direito do 13º. Agora, vamos fazer essa parte aqui, considerando que o salário ultrapassou o teto. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso ajustar aqui em cima, que vai considerar, ou seja, se este valor aqui for menor ou igual ao teto, vou lá na planilha agora das alíquotas, e vou colocar o teto, que é esse daqui. Ponto e vírgula. Vai fazer este cálculo que nós acabamos de criar. Agora, se não for, então nós vamos colocar aqui. Vou fazer uma quebra de linha aqui para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Vou pressionar o Alt no teclado e vou apertar Enter. Ele vai jogar para a linha de baixo. Vou fazer mais um se. Se. Vou lá no 13º. E vou indicar se esse meu valor vai ficar assim mesmo, tá, gente? 13º, que é a planilha que eu estou agora, a P4. É a mesma coisa do que tá aqui em cima. Se ele for maior do que o teto, então vou lá nas alíquotas e vou clicar no teto. Ponto e vírgula. Recapitulando até aqui, essa parte de cima está fazendo para vocês se o valor for menor que o teto do INSS. Essa parte de baixo está fazendo se for maior que o teto. Qual vai ser o cálculo a ser aplicado? O valor mesmo do teto vezes o percentual menos a parcela a deduzir. Vai travar aqui, certo? Vou fechar o meu parênteses. Como eu tenho 2 cis, vou fechar mais uma vez. Sempre a gente fecha até chegar no parênteses de cor preta. Observem uma coisa aqui. Tudo que for referente à planilha de alíquotas precisa ser travado, precisa ser fixado. Então, nós vamos clicar onde tem aqui alíquotas, ó, alíquotas D8. Clique em cima do D8 e pressione F4 no teclado. Lembrando que se você estiver usando o notebook e o F4 não funcionar, pressione FN, fica segurando e pressione F4. Vamos para as próximas. Alíquotas C5, F4,
Em cima do F8 também, porque é o intervalo todo. Nós vamos agora aqui na frente. Pode selecionar quando é intervalo, pode selecionar os dois juntos assim, tá? Pressiona F4. Para o salário aqui, a alíquota D8. F4, F4, F4 e F4. Tem que ficar tudo travado, porque senão se eu aplicar para os colaboradores para baixo e não tiver feito isso, vai dar problema. E mais uma coisinha aqui, como a gente fez o Alt e Enter, aqui no final, coloca ponto e vírgula, tá? Para poder separar uma função da outra. Vou dar Enter. Prontinho. Deu ali o resultado para mim, 466,01 centavo. Ok, só que isso daqui tá fazendo em cima do valor do total da remuneração. E não é a minha situação, que no caso tem que aplicar em cima do proporcional. Essa minha estrutura já está pronta. O que vai modificar aqui? A questão da minha célula, que vai ser a de baixo. E eu preciso fazer uma verificação antes, que se aqui tiver como hífen, faz a conta de cima. Se não, faz a conta de baixo. Então, vamos simplificar a nossa vida aqui? Nós vamos pegar essa fórmula que nós temos aqui, vou selecionar, vou copiar tudo. Calma que a gente tem que fazer alguns ajustes, tá? Vou clicar no final, vou apagar esse último parênteses apenas, vou colocar ponto e vírgula. Pressiono agora Alt Enter e pressiona para colar, Ctrl V. Não pressiona Enter. Nós vamos agora clicar aqui para tirar esse sinal de igual, que não pode ter. E nessa parte de baixo, onde está escrito AP4, que é aqui, nós vamos trocar para aqui, que é daqui. Então, vamos lá, onde está o P, apaga e coloca o Q, tá? Que vai ficar do lado. Nós vamos fazendo isso para as outras. Vamos trocar para cá. Então, troca tudo que é AP para aqui. Prontinho. Trocamos. Agora, aqui em cima, deixa eu arrastar isso aqui um pouquinho para baixo, para ficar mais fácil para a gente ver. O que nós vamos fazer agora nesse teste? Além do valor aqui ser menor do que o teto, nós vamos verificar se aqui está igual a hífen. Então, nós vamos aqui antes do A, colocar a função E, abre parênteses, e nós vamos especificar, olha, a parte do proporcional, que é o AQ4, precisa estar igual a hífen. Se tiver igual a hífen, faz essa conta toda que está aqui. Se não, pula aqui para baixo. Então, nós vamos repetir essa parte, esse pedacinho que está aqui, do E até o ponto e vírgula. Então, eu selecionei, vou copiar. Vou clicar aqui antes da aspa, né, do 13º que está aqui. Vou colar e ele vai fazer a mesma situação para cá. Só que a gente tem que fechar esse E aqui no final. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Abriu, fez o teste, aqui depois do D8, fecha. É a mesma coisa para de baixo. Vai até depois do D8 e fecha. Por que eu tô fechando aqui? Porque ele tá fazendo esses dois testes. Essas duas condições que estão aqui fazem parte da função E. Terminaram? Fechou a função E. Então, a gente fecha o parêntese também. Bom, feito isso daqui, então, ele vai fazer o teste pra gente. Se isso daqui não for aceito, ele vai cair para a de baixo. E ele vai executar essas duas aqui. Eu gosto de deixar bem travadinho, então eu posso colocar aqui que ele vai fazer um outro teste aqui embaixo também. Que se o E, AQ4, for diferente do hífen. Se ele for diferente do hífen, ele vai fazer esse cálculo a partir da coluna do proporcional. Vou fazer a mesma coisa para cá. E com aqui diferente de hífen. Vamos fechar, igual a gente fez antes, ó. Para no D8, fecha. Vem aqui embaixo, vai até o D8 e fecha. Azora, pode estar fechado de uma vez ali em cima? Pode, não tem problema nenhum não, tá bom? Vamos agora fechar aqui o final, até chegar na cor preta, dando Enter. Opa, deu um errinho aqui, vamos dar uma olhada. Ah, nessa daqui ficou uma fechada, gente. Aqui tem que tirar esse parênteses, tá? Porque ele não tem. Deixa eu ver aqui embaixo. Certo, fecha mais um. Pronto, agora foi direitinho. Então, vamos lá. INSS aqui, 412,08. Não se esqueçam de tirar aquele parênteses lá em cima, tá? Eu acabei tirando um e era para ter tirado mais um. Vamos lá agora para a gente fazer a base do imposto de renda. Nós vamos levar em consideração o seguinte. Mesma situação. Se aqui tiver como hífen, considera esse. Se não, pega o proporcional. Igual a se, vou clicar no proporcional. Se ele for igual a hífen,
vou usar como base o total da remuneração. Então, eu vou fazer a remuneração menos o INSS menos o número de dependentes vezes a parcela por dependente. Então, nós vamos buscar aqui o número de dependentes vezes o valor da parcela, que está lá nas alíquotas. Então, nós vamos para alíquotas e nós vamos clicar lá no dependente. Pronto. Não precisa colocar aqui entre parênteses, porque é multiplicação. E a multiplicação sempre é feita primeiro, antes das outras. Então, agora aqui no final, eu vou fazer menos o valor da pensão alimentícia, que está lá também na nossa planilha. Então, deixa eu arrastar para cá. Vamos lá, ó, tá aqui na pensão alimentícia, certo? Ponto e vírgula. Agora, se no meu proporcional estiver com valor, eu vou pegar isso tudo que tá aqui, só que ao invés de ser a P4, vai ser AQ. Então, eu vou selecionar todo mundo, vou copiar, vou colar aqui no canto e eu vou tirar e vou colocar aqui. Lembrando, tudo que é da planilha de alíquotas, a gente precisa travar. Então, eu vou clicar aqui no D19, pressiono F4 e pressiono F4 novamente. Dando Enter, deu o valor ali para mim. Aqui ele não está configurado, vou colocar ele para contábil. Prontinho. Agora, vamos para o valor do simplificado. Igual assim, se aqui no valor proporcional tiver igual a hífen, nós vamos usar o valor do total da remuneração menos, vamos lá nas alíquotas e vamos pegar o valor do desconto simplificado. Caso contrário, ponto e vírgula, nós vamos selecionar isso daqui, copia, cola do lado, e aí nós vamos trocar o AP por AQ. Vamos dar Enter, já deu o resultado para mim. Lembrando que o que for de alíquotas, pressiona F4. Então, clica lá no D21, F4, D21, F4 novamente. Dando Enter, deu o valor. Depois a gente faz a formatação de tudo, tá? Aqui, qual é o tipo de base que vai ser utilizado? Ou seja, vai ser em cima de deduções legais, vai ser em cima do desconto simplificado ou vai ser pela mais benéfica do funcionário. Nós vamos aqui fazer uma validação de dados para mostrar as opções para a gente poder fazer a escolha. Então, vamos lá. Dados, validação de dados, vou trocar o permitir para lista, vou clicar na seta, vou na planilha de alíquotas e vou escolher aqui as três opções. Seleciona as três, clica na seta novamente e clique em OK. Vai mostrar para vocês ali agora as opções. Então, eu vou clicar, por exemplo, em deduções legais e ele vai fazer o cálculo para mim em cima desse valor. Se eu colocar simplificada, vai ser em cima desse. E se eu colocar mais benéfica, ele vai ter que comparar as duas e ver qual que está sendo mais benéfica para o funcionário. Vou deixar aqui com as deduções legais primeiro, depois a gente troca para poder fazer a nossa conferência. Bom, para não ficar tão complicado, vamos fazer igual a gente fez com o do INSS. Vou considerar a partir do valor das deduções legais primeiro e a gente vai incorporando o que a gente precisa. Igual, PROC-V. Vou clicar aqui no valor, que eu quero encontrar esse valor agora dentro das alíquotas do imposto de renda. Então, ponto e vírgula, a minha matriz, vou clicar lá em alíquotas e vou selecionar agora na parte do imposto de renda. Ponto e vírgula. Qual é a coluna que tem o percentual que eu quero descobrir do imposto de renda? A coluna 3. Então, nós vamos colocar número 3. Lembrem-se que é a parte da seleção que eu fiz. 1, 2, 3. Ponto e vírgula, e agora nós vamos para a nossa correspondência, que vai ser aproximada, igualzinho do INSS ali, porque ela é um valor que eu vou encontrar dentro ali das faixas, né? Não vai ser um valor exatamente igual. Pode até acontecer a coincidência, mas isso é muito difícil, tá? Então, nós vamos colocar a correspondência aproximada, vou dar Enter, vocês vão ver que ele vai mostrar ali o 15, que é com relação aos 15% que vai ser aplicado. Vamos voltar para lá e continuar nosso cálculo. Eu vou pegar isso daqui e vou multiplicar pelo valor que está sendo considerado de base para o imposto de renda. E eu vou subtrair, no caso, aquela parcela a deduzir. Então, menos, vou copiar o meu PROC-V todinho, copia, cola na frente, e aí eu vou mudar aqui de 3 para 4, porque a minha parcela a deduzir está na coluna 4. Bom, dando Enter, vai devolver ali o valor para a gente, considerando as deduções legais. Bom, aqui está sendo considerando essa.
Então, nós vamos ajustar aqui, que eu posso também ter com relação à parte do simplificado. Então, vamos lá. Vou fazer aqui em cima para ficar mais fácil para a gente visualizar. Se dentro do tipo estiver escrito deduções legais, coloquem exatamente igual está escrito aqui. Se deixar algum espaço, alguma coisa diferente, ele não vai fazer. Ponto e vírgula. Só que aqui tem uma seguinte situação. Quando for deduções legais, ele vai fazer esse cálculo. Mas se for a situação do mais benéfica e essa parte aqui for menor do que essa, que é o nosso caso, ela é a mais benéfica. Então, a gente vai fazer esse teste aqui também, porque o cálculo a ser aplicado vai ser o mesmo. Então, nós vamos fazer ou... Então, se tiver escrito deduções legais, ou se tiver escrito, vamos clicar aqui, igual a, eu coloquei dessa forma, mais benéfica. Só que no mais benéfica, o que tem que ser? Esse tem que ser menor do que esse, certo? Então, tem que ser mais benéfica e esse menor do que esse. Então, aqui antes do AV4, desse segundo aí que a gente colocou, eu vou colocar o E, vou colocar aqui no final ponto e vírgula e vou especificar que essa da parte das deduções legais tem que ser menor ou igual a essa da parte do simplificado. Vou fechar meu parênteses para o e vou fechar meu parênteses para o ou. Então, o que ele está fazendo aqui? Está testando para mim se é deduções legais. Se for, faz esse cálculo. Agora, se não for, se for mais benéfica e, junto com a situação de ser mais benéfica, também tem a situação da dedução legal ser menor do que o simplificado, ok, faz esse cálculo. Tá bom? Então, por isso a gente está juntando aqui o ou e o e, certo? Feito isso tudo, agora nós vamos fazer a outra parte. Nós vamos copiar isso tudo. Não precisa pegar o sinal de igual não, tá? Se pegar, apaga depois. Copia. Vem aqui no final, coloca o ponto e vírgula. Pressiona o Alt, Enter e cola. Qual é a nossa situação agora? Eu vou testar se o AV4 ele é igual a simplificada. Simplificada. E vai testar para mim também se o AV4 está escrito mais benéfica e essa daqui é menor do que essa, ok? Então, eu tenho que alterar aqui. Eu vou apagar esse menor igual e vou colocar aqui como maior. Mas, ora, mas você falou essa é menor do que essa. É a mesma coisa, gente. O AT4, se ele for maior do que o simplificado, significa que esse daqui é o menor, então ele é o mais benéfico, tá? Então, vai manter dessa forma. Tanto faz, se eu quiser inverter e colocar o AU4 primeiro e depois o AT4, posso, mas cuidado com o sinal. Deixa dessa forma que dá menos confusão, porque é invertido do de cima. Quando a gente bate o olho, fica mais fácil de entender. Vamos seguir então. Se for mais benéfico e o AT4 for maior do que o AU4, vai fazer o mesmo cálculo, porém aqui, neste momento, a gente vai trocar o AT por AU. Então, vamos lá. Onde está o AT4, põe AU. Mais fácil a gente fazer isso do que repetir toda essa fórmula, repetir tudo de novo, escrever tudo de novo, certo? Lá no final agora, nós vamos fechar os nossos parênteses até chegar na cor preta e vamos dar Enter. Vamos ver se vai dar algum erro. Não, deu certinho. 163,94. Vamos modificar? Vamos colocar aqui para simplificada. Mudou para 169,47. Ou seja, simplificada neste caso não é muito vantajosa. Vamos trocar agora para mais benéfica. Já mostrou pra gente que a mais benéfica é a por deduções legais. Bom, então tá funcionando direitinho. Adora, quer deixar todo mundo como mais benéfica? Ok, clica aqui e arrasta para baixo, que vai ficar todo mundo aí na opção de mais benéfica, tá? Na hora que vocês forem preencher, já vai estar desse jeito, certo? Deixa eu desfazer aqui. Pensão alimentícia, vocês vão colocar qual é o valor. Pensão alimentícia, ela é bem complicada a questão de cálculo. Qualquer dia eu vou até colocar aqui no canal para vocês um cálculo com relação a isso. Mas tem juiz que determina o valor fixo, né? Um percentual fixo. Então, fica um pouco complicado realmente de definir uma fórmula para a pensão alimentícia. Então, eu deixo dessa forma que é só vocês entrarem com o valor ali que ele vai fazer o cálculo direitinho. Vamos agora, então, para o total da segunda parcela. Igual, nós vamos pegar o valor a receber menos o valor do INSS
menos o valor do imposto de renda, menos o valor da pensão alimentícia. Dando Enter, vai dar ali o valor de R$ 1.543,34. Agora vamos fazer a questão do FGTS. Vamos fazer aquela validação de dados. Como a gente já tem ela pronta aqui, da primeira vez que nós fizemos, clica, copia, Ctrl C, vai lá no finalzinho e cola, que ele já vai mostrar para vocês ali os percentuais. Vamos agora então fazer o cálculo do FGTS para essa segunda parcela. Aqui a gente vai ter que testar se o FGTS é sobre a parcela única ou sobre a segunda parcela. Então a gente vai ter que fazer aquele nosso teste. Se, vamos lá no início, onde a gente definiu, vamos colocar pagamento em parcela única, clica aqui embaixo, se aqui for igual a sim, coloca 0, ponto e vírgula, se não faz o valor a receber vezes os 8% que estão aqui. Dando Enter, vai devolver ali o resultado para vocês. Aqui na parcela única, o cálculo, gente, é a mesma coisa, tá? Quase a mesma coisa. A diferença é que eu deixei separado para ficar mais fácil para visualizar e para inserir o valor lá dentro do recibo. O recibo fica disponível para quem adquirir a planilha do 13º lá no meu site, tá? Mas o cálculo é basicamente o mesmo. A gente só vai fazer se essa célula aqui for igual a sim, ponto e vírgula, vai fazer o valor a receber, cadê aqui? O valor a receber vezes os 8%. Caso contrário, mostra 0. Ela só é invertida, tá bom? Mas se vocês quiserem deixar só essa daqui, como a célula é a mesma, vocês podem fazer tudo num campo só. Eu preferi separar, porque muita gente gosta que as colunas fiquem ali separadas direitinho, que a visualização fica melhor. Então, eu deixei dessa forma. Aqui a gente termina o nosso cálculo da segunda parcela. No próximo vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como fazer o cálculo que seria da terceira parcela, que na verdade é o ajuste de saldo com relação a dezembro, né? Se o funcionário fez, se o colaborador fez ali horas extras, né? Se ele teve alguns adicionais no salário, isso também deve ser incorporado para o cálculo do 13º. Então, fica ali um dinheirinho pequeno, mas fica para fazer o acerto com o funcionário. Então, isso vai lá para o ajuste de saldo de dezembro, que é pago em janeiro. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!